Inicia-se neste momento o terceiro workshop de estatística do Poder Judiciário. Convidamos a compor a mesa Suas Excelências, os senhores, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Aloísio Correia da Veiga, acompanhado de Suas Excelências, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, Fernando Matos, a conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, e o secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, Dr. Richard Keane. Este terceiro workshop de estatística pretende promover o intercâmbio de experiências e aprimoramento da base de conhecimento dos servidores das unidades responsáveis por produzir estatísticas do Poder Judiciário, de modo a gerar melhoria na qualidade dos dados estatísticos gerados pelos tribunais, capacitar e nivelar o entendimento dos servidores sobre assuntos de interesse do CNJ e treinar a utilização de ferramentas e técnicas que auxiliem na produção de dados e na elaboração de diagnósticos. Para a abertura do evento, tem a palavra o conselheiro Fernando Matos. Bom dia a todos. Eu permito aqui fazer uma saudação ao senhor ministro Aloísio da Veiga, do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Maria Tereza Willy, também conselheira do Conselho Nacional de Justiça, doutor Richard Paiquim, secretário de Projetos, a doutora Lívia, também juiz auxiliar da Corregedoria, da Presidência da Secretaria de Projetos, doutora Gabriela, diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Queria agradecer a presença de todos os senhores. O Sistema Nacional de Estatística do Poder Judiciário, conforme disposto na Resolução 76, tem como objetivo principal a coleta de informações e indicadores estatísticos precisos, padronizados e confiáveis que possibilitem comparações, diagnósticos, análises estatísticas, mensurações e avaliações de desempenho ou produtividade de órgãos, unidades, magistrados e servidores para subsidiar a tomada de decisões no processo de planejamento e gestão estratégico do Poder Judiciário. Nesse sentido, com o objetivo de prover melhorias no sistema de estatísticas do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem realizado este workshop. O terceiro workshop de estatística reunirá as unidades responsáveis por produzir estatísticas do Poder Judiciário para tratar de temas relevantes e promover espaço para discussões e apresentação de soluções e inovações no setor. Cabe destacar que esse evento tem se mostrado ser em cada edição fundamental na divulgação de ações e compartilhamento de ações produzidas pelas áreas estatísticas do Judiciário. Nessa edição serão apresentados temas como o Prêmio Nacional de Qualidade, CNJ de Qualidade, a gestão de tabelas processuais unificadas e a parametrização com justiça em números, a replicação nacional e a utilização dos painéis do CNJ. Além dos temas relevantes que serão apresentados, como iniciativa de capacitar os responsáveis pelas estatísticas de todos os tribunais, será ofertado o minicurso de ferramenta Estatística R, ferramenta amplamente utilizada pelos estatísticos do DPJ e que tem o potencial de alavancar as análises nos tribunais e auxiliar a produção de relatórios pelas áreas responsáveis. Por fim, serão distribuídos grupos temáticos na busca de soluções junto aos tribunais. Nesses estão previstas discussões que possibilitem levantar sugestões de melhoria nas produções estatísticas que possam ser implementadas em todo o Poder Judiciário. E queria também, senhoras e senhores, também agradecendo o convite da Secretaria de Programas e Projetos, do Dr. Richard, do nosso secretário-geral, doutor Adamec, do presidente Dias Toffoli, que sempre fala, né, doutor Richard, ministro Aloísio, doutora Maria Tereza, sobre a questão da transparência do Poder Judiciário, a efetividade e a responsabilidade. São temas que a Sua Excelência são muito caros, desde que tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, e eu queria aqui deixar uma mensagem da importância do trabalho dos senhores e das senhoras. Muitos podem pensar que a área de estatística é uma área meio
não é? Mas hoje, para nós, ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela permite conhecer o Poder Judiciário, conhecer as principais demandas, não é? Hoje nós temos, e os senhores nos tribunais, nós nos tribunais da União, o ministro Aloysio conhece bem essa realidade, nós estamos cada vez mais comprimidos por déficits primários no governo central e déficits primários nos entes subnacionais, que importam exatamente em restrições de toda a ordem e especialmente restrições orçamentárias e financeiras. Então, isso vai exigir de nós uma criatividade, vai exigir de nós que nós trabalhemos mais com menos ou mais com aquilo que nós temos, não é, ministro Aloysio? E isso é uma perspectiva que, para nós, demanda exatamente o trabalho dos senhores e das senhoras. Então, na parte da Comissão de Gestão Estratégica, eu gostaria de parabenizar os senhores pelo trabalho que têm realizado, pelo empenho, e, por favor, o Conselho está de portas abertas neste evento, não é, Gabriela, em todos que nós realizamos, para receber as demandas dos senhores, para realizar o treinamento, para que nós cada vez mais façamos ou falemos a mesma linguagem. Então, muito obrigado pela presença dos senhores e desejo a todos um bom trabalho. Fará uso da palavra o Dr. Richard Kim. Bom dia a todos. Cumprimento as senhoras e senhores aqui presentes, na pessoas dos conselheiros Fernando Matos, presidente da Comissão de Gestão Estratégica do CNJ, do ministro Aloysio da Veiga, da conselheira Tereza Willi, conselheiros que eu posso atestar, têm feito um trabalho hercúleo, diário, para melhorar a nossa justiça brasileira, né? Não há dúvida da importância desse evento. Quando nós recebemos a proposta, né, verificamos que hoje realizar política pública sem a participação das senhoras e dos senhores é extremamente difícil, se não inviável. A gestão estratégica, o planejamento só podem ser feitos com acompanhamento contínuo das estatísticas, metas e indicadores. Aliás, eu, como professor, costumo dizer, nós do direito, né, e inclusive do judiciário, só passamos a ter conhecimento do que é política pública há 10 anos. O termo política pública nunca pertenceu ao direito, anteriormente. Só nos últimos 10 anos que o termo política pública passou a ser incorporado como um estudo, inclusive, dentro do direito administrativo, e mais, nós percebemos que os seus fundamentos têm sido utilizados pelos tribunais e, evidentemente, o Conselho Nacional de Justiça tem grande importância nesse processo. Muito se evoluiu nos últimos anos no acesso à informação, padronização e consolidação de dados nacionais, mas ainda temos um grande caminho a percorrer. Nós ainda temos algumas inconsistências graves entre sistemas, ausência ou alimentação de dados incorretos, lançamentos indevidos nos sistemas e outros tantos desafios que todos nós temos ainda que vencer. É necessário que os profissionais da área de estatística, capacitados para trabalhar com grandes volumes de dados, se debrucem sobre os registros primários constantes dos autos dos processos de seus tribunais, tais como classes, assuntos, movimentos, dados das partes, entre outros. Sem essas informações corretamente cadastradas e validadas, não há como se falar em diagnóstico confiável que possa alimentar as políticas judiciárias no nosso país. Por isso é tão importante essa reunião com as senhoras e os senhores. Por isso os painéis da tarde e de amanhã foram pensados como forma de ouvir as dificuldades e as sugestões de aprimoramentos para o futuro. Hoje e amanhã, todos farão um mini curso da ferramenta R, software não somente gratuito, mas de livre contribuição internacional.
Por esse motivo, as aplicações lá disponíveis são atualizadas e criadas rapidamente, acompanhando a evolução dos tempos. A estatística processada e analisada no CNJ é toda baseada na ferramenta R, e produzimos a íntegra do relatório Justiça em Números, que em breve será lançado, em todas as suas etapas. Desde a leitura dos dados que os senhores alimentam no sistema, até a redação de textos automatizados. É um case de sucesso do uso R na administração pública. Esperamos que com esse breve treinamento, as senhoras e senhores voltem para casa motivados, estimulados e possam, dentro dos seus tribunais, aprimorar suas rotinas de trabalho e contribuir para a evolução também da administração em cada um dos postos de vocês. Desejamos que voltem também a seus tribunais com a mente refrescada, de novas ideias, cientes de que a estatística não pode se limitar à elaboração de gráficos e tabelas. O potencial é enorme, com o uso de modelos preditivos e capazes de identificar padrões e similaridades entre dados, e com o avanço da tecnologia também entre textos. Queria dar 2 avisos antes de terminar minha fala. Em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Justiça reativou com um novo formato a revista eletrônica do CNJ, né? Temos incentivado que todos escrevam sobre a elaboração das políticas judiciárias e de que forma outras áreas de ciência também podem contribuir para isso. Inclusive, tive a alegria de escrever um artigo com a Gabriela Soares, né, colocando a importância da estatística na elaboração das políticas judiciárias. Um segundo aviso é que pedimos que, na escolha dos grupos de trabalho que ocorrerão hoje à tarde e amanhã, evitem, né, que representantes de um mesmo tribunal ocupem o mesmo grupo, né? Vamos dividir aí os grupos em várias mesas para que nós tenhamos a possibilidade de aprimorarmos aí, temos informações em diversas áreas. Bom, não poderia deixar de parabenizar toda a equipe do DPJ, né? Essa era a minha única fala de hoje, então queria registrar aqui a importância de cada um dos servidores e deixo aqui meus cumprimentos na pessoa da nossa diretora executiva, a Gabriela Soares, e agradecer a oportunidade também de, ao lado dos conselheiros do CNJ, de trabalharmos juntos para a melhoria do Poder Judiciário brasileiro. Com a palavra, a conselheira Maria Tereza Willy. Bom dia a todos e todas. Quero fazer uma saudação muito especial aqui ao ministro Aloysio Correia da Veiga, ter feito um brilhante trabalho no Conselho Nacional de Justiça, ao eminente conselheiro que preside a Comissão de Gestão Estratégica, o eminente Dr. Fernando Matos, que de igual forma o ministro Toffoli com a preocupação justamente de atuar em projetos, né, que melhorem o Poder Judiciário, sempre com transparência, com eficiência. Saúdo a doutora Lívia, que é a juíza que integra o gabinete, e uma saudação aqui muito especial faço na pessoa da doutora Gabriela, que hoje dirige o Departamento de Pesquisa Judiciária, e ao cumprimentá-la, gostaria de fazer, em brevíssimas palavras, o registro da importância de cada um dos senhores que atuam na área de estatística para o Poder Judiciário brasileiro, para a Justiça brasileira.
pegando um pouco das palavras do Dr. Richard, quando ele fala em políticas públicas, de fato, a palavra políticas públicas é até mesmo de difícil conceituação. O que são políticas públicas? E aí vai uma série de discussões teóricas e acadêmicas. Entretanto, as políticas públicas, nós sabemos que elas estão presentes na nossa sociedade, políticas públicas na área da assistência social, da segurança, da saúde, etc., etc. E quando as políticas públicas não funcionam de forma adequada e eficiente, o que acontece? Os problemas desaguam no Poder Judiciário. E quando desaguam no Poder Judiciário, nós temos um número muito elevado de ações que tramitam em todos os tribunais. E para saber que processos são esses, que classes são essas, que ramo do direito é esse, o que está efetivamente avolumando os processos no Poder Judiciário e como nós podemos, de forma inovadora, pensar na desjudicialização. Ponto de partida é o Sistema de Gestão das Tabelas Processuais Unificadas. Ponto de partida são os dados produzidos pelo Justiça em Números. O ponto de partida está nas mãos dos senhores que produzem os dados do Poder Judiciário. A importância da estatística é tão grande que, não por acaso, na Constituição Federal, quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, foi instituído que, anualmente, o presidente do Conselho Nacional de Justiça deve encaminhar ao Congresso Nacional um relatório contendo um cenário, né, de todas as questões que envolvem o Poder Judiciário, suas principais dificuldades, problemas e desafios, mas também relatórios estatísticos semestrais. Isso está previsto na Constituição. E são esses relatórios que formam o conjunto dos números do Poder Judiciário. São esses números que permitem avaliar como conferir maior eficiência, eficácia e efetividade às políticas públicas do Poder Judiciário. Por isso, os números produzidos de forma técnica pela equipe, né, de estatísticos é fundamental para que se saiba quais são, por exemplo, os 3 principais assuntos do direito do trabalho, do direito penal, do direito civil, que hoje mais congestiona o nosso Poder Judiciário, ou do direito administrativo, enfim. Nessa perspectiva, gostaria, e já caminhando para o final, dizer que dos 80 milhões de processos que hoje compõem o acervo do Poder Judiciário, todos eles devidamente definidos por classe, assunto, número único, enfim, é possível saber que processos são esses de forma estratificada. No que diz respeito ao direito penal, o direito penal representa, em relação aos casos novos, cerca de 10% de todos esses processos. E no judiciário brasileiro, nós temos dados do direito penal, porém, esses dados estatísticos produzidos ainda não estão indexados com a classificação internacional de crimes, que é algo muito simples, não é difícil fazer. São 77 países que já adotam a classificação internacional de crimes, o Brasil ainda não adota. Seria mais ou menos fazer um conjunto de crimes que estão catalogados em 11 níveis da classificação internacional de crimes. Esse acho que é um assunto importante, é um assunto que permitiria comparar a situação penal do Brasil em relação à situação penal de outros países, com ajuste muito simples, apenas de agrupamento, né, de agrupamento de informações, e que poderia colocar um patamar importante nessa questão de classificação internacional de dados com base em estatística. É um tema que estamos analisando, estudando, conversando, e é uma preocupação do ministro Toffoli, né, no sentido de que o Brasil, para além de mostrar os seus dados com tanta qualidade como já desenvolve as suas atividades internamente, que também permita mostrar a outros países de que forma a qualidade dos dados estatísticos aqui produzidos podem ser mostrados e podem ser comparados com outros países.
Por isso, a estatística se coloca no centro da importância dos temas que são tratados, pois não se faz predição de dados, não se trabalha com mineração de dados, Big Data, análise de dados, enfim, todas essas bases hoje que a tecnologia precisa. Antes da tecnologia evoluir, né, com tanta mineração de informações, nós também precisamos de dados organizados, de informações padronizadas, e é isso que melhora também a nossa qualidade. A tecnologia não anda sozinha sem a estatística, e o direito também não anda sozinho sem uma multidisciplinariedade de atividades. Por isso, eu gostaria de registrar ao Dr. Richard, que comanda a equipe, ao nosso conselheiro que preside a comissão, ao nosso ministro Aloísio, Dr. Fernando Matos, que preside a Comissão de Gestão Estatística, a Gabriela, toda a equipe do DPJ, toda a equipe do CNJ e toda a equipe dos tribunais, o meu voto de gratidão por tudo que vocês fazem para engrandecer o Poder Judiciário. Parabéns. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o ministro Aloísio Correia da Veiga. Senhores, bom dia a todos. Eu, inicialmente, um agradecimento especial ao convite que me fizeram para participar desse evento, sobre a importância dele e sobre a história que representa essa reunião. Eu cumprimento o conselheiro, amigo, Fernando Matos, não é? Que naturalmente coordena a comissão. Cumprimento a conselheira Maria Tereza Willy Gomes, também. A amizade vai se formando com o tempo, com essa nossa estada no Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento o doutor Richard Paiquim, secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégicas do CNJ, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do Conselho Nacional de Justiça em prol do aprimoramento do Poder Judiciário. E essa é uma das funções mais que se destacam, engrandecendo, de fato, o objetivo e a função do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Lívia Pérez, né, juiz auxiliar da presidência, doutora Gabriela Soares, que coordena o DPJ, não é, grande parceira de eventos no sentido de dar continuidade ao trabalho realizado pelo Conselho, no sentido de dar aso e cumprimento à sua finalidade. E que bom, não é, a gente poder reunir profissionais responsáveis pela estatística do Poder Judiciário. E essa troca de ideias é de uma importância, de uma relevância tão grande, porque dá a ideia do que representa toda essa história na questão da gestão da informação. Outrora, não se imaginava e se desconhecia o Poder Judiciário. Eu, que sou um juiz do século passado, não é, insistindo em continuar na atividade nesse século, nós estamos sentindo a evolução da história do Poder Judiciário e do que ele representa com relação à sociedade. O sistema de justiça, ele depende de uma credibilidade da sociedade nessa função, que é uma função milenar de julgar, que é a função do Poder Judiciário. E é necessário que a sociedade tenha, no Poder Judiciário, a crença da distribuição da justiça. E todos os setores são corresponsáveis para atingir essa finalidade maior, que é exatamente estabelecer conhecimento sobre a atuação do Poder Judiciário. E a gestão da informação, ela se reveste de uma importância tão grande, porque toda essa estrutura de conhecimento será, naturalmente, a base de dados que o Conselho Nacional de Justiça, que coordena todo esse sistema, terá para exatamente dar
transparência à atividade do Poder Judiciário no país. E os senhores são, naturalmente, de uma importância tão grande nesse processo, que é necessário que haja esse entrosamento entre todos os tribunais do país, para que possam, de fato, se conhecer dentro daquilo que fazem, dentro daquilo que agem e dentro daquilo que podem ou não realizar. E o bem-vindo workshop nesse sentido, não é? Do conhecimento da própria estatística, do conhecimento do que nós podemos fazer dentro dos dados estatísticos e, acima de tudo, aprimorar esse acesso da sociedade à informação de uma atividade tão importante que é a do Poder Judiciário, nessa multiplicidade e nessa diversidade de atuação em que nós temos, naturalmente, que enfrentar no nosso cotidiano da vida. E é necessário dizer à sociedade, em geral, o que nós fazemos, o que nós temos como atuação, isso no universo nacional. No universo nacional, que existe mais de 80 milhões de ações em andamento, que precisam todos saber por que todo esse universo, em termos estatísticos, o que isso representa e qual a atuação do Poder Judiciário para dar, naturalmente, efetividade à jurisdição. Então, que todos os senhores tenham um excelente trabalho, que esses 2 dias que estarão aqui conosco no Conselho Nacional de Justiça, nessa troca de ideias, não é, para crescimento desse projeto e sabendo de todos da importância que representam nesse cenário do Poder Judiciário. Esse agradecimento que se faz, de fato, é importante ao Dr. Richard pela iniciativa e a coordenação do DPJ, não é, nesse sentido de poder proporcionar esse entrosamento do Poder Judiciário, que nós temos como visão da estrutura do Poder Judiciário, cada vez mais o conhecimento de quão importante é esse entrosamento entre as unidades de jurisdição no Brasil. Porque nós somos parte de um todo, nós somos aquilo que a sociedade quer para aprimoramento da própria atuação do Poder Judiciário. A todos um excelente evento e muito obrigado. Senhoras e senhores, com a devida autorização, está encerrada esta solenidade de abertura.